Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso querido, estimadíssimo projeto Literatura e Vestibular. Este que é um projeto idealizado por nós, tanto mestrandos quanto doutorandos do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, para poder desenvolver aulas para vocês que estão aí nessa fase de vestibular, né? Então, a gente dar aulas para vocês, né, das obras que estão na lista da FUVEST e da Unicamp. Então, essas obras literárias que vão ser alvo aí de algumas questões nesses vestibulares. Então, cá estamos nós para mais um dia de nossas aulas, né? E para quem perdeu as aulas que nós já demos em 2022, eu já convido vocês a acessarem a nossa playlist. Nós temos uma playlist aqui no canal de título Literatura e Vestibular, que vocês vão ver todas as nossas aulas, não só do ano de 2022, mas desde 2020, que é o ano que a gente tem a vigência, né? O início desse projeto tão lindo que tem ajudado tantas pessoas. Por isso, se você conhece alguém, né, que está nesse período de vestibular, não deixe de compartilhar essa e outras aulas com esse colega, tá? É muito importante que o conhecimento e essas aulas sejam espalhadas para mais pessoas, né? Vocês já me conhecem, eu sou Mariluz Marsola, faço mestrado no programa, né? E estou cursando o 3º semestre já do mestrado e sou uma apaixonada por literatura. Estou aqui sempre no projeto, tenho uma estima grandíssima por esse projeto, então nem preciso de tantas apresentações. E hoje a gente tem a nossa aula tarde do Olavo Bilac e vai ser ministrada pela grandíssima Amélia Lemos. Eu vou colocar a Amélia aqui para a gente e vou apresentar um pouquinho da Amélia, tá bom? Ela é professora na rede municipal de ensino e ela é responsável pelo acervo de livros dessa escola. Ela atua na área do ensino há 33 anos. Bota experiência nisso, hein, gente? E ela é professora de português na Faculdade Evangélica de São Paulo. É bacharel em letras, teologia e pedagogia, com especialização em supervisão e administração escolar. Ela é especialista em língua portuguesa e museologia. Autora do livro Olavo Bilac, O Poeta das Estrelas. Já escreveu e publicou artigos em revistas para professores. E é mestranda também no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Gente, uma salva de palmas para esta mulher, porque não é qualquer pessoa que vai dar essa aula para a gente aqui hoje. Bem-vinda, Amélia. Obrigada, Mariluz. Desejo uma excelente aula para a gente e eu convido também o pessoal para colocar suas perguntas, dúvidas, comentários com sugestões, com elogios ou qualquer coisa que sugiram, né, Amélia, que a gente pode melhorar, né, nas nossas próximas aulas. Mas a Amélia, gente, com essa experiência toda, ela quer atividade nesse chat, hein? Então, faça um favor. Vamos interagir, vamos conversar. Isso mesmo, vamos conversar, vamos conversar conversando. Ninguém merece aula só de professor fala e ninguém coloca nada no chat aí para a gente ter essa troca, exatamente, né, Amélia? Exatamente. A gente quer saber o que vocês estão pensando. Sim. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui colocar alguns os slides para vocês. Isso. Eu vou colocar os slides e eu vou ficar aqui no fundo acompanhando, tá bom? Obrigada, Mariluz. Obrigada. Então, pessoal, uma boa noite. É muito bom estar aqui. Eu também sou mestranda da PUC. Entrei junto com a Mariluz, né? Só faltou eu colocar PUC São Paulo aqui do lado do meu nome. Também estou no 3º semestre de Literatura e Crítica Literária. Sou amantíssima da literatura. Amo livros, né? Como vocês podem ver aqui atrás de mim, né? Eu tenho uma biblioteca na minha casa. E hoje, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu quero que vocês
Coloquem aí no chat, no YouTube, onde vocês estiverem assistindo, o que a resposta para cada pergunta que nós formos fazer, tudo bem? Então, vamos lá. Na sua opinião, a aula dessa noite será sobre um romance ou um livro de poesias? O que vocês acham? Nós vamos falar sobre um romance ou um livro de poesias? Então, vamos lá. Um minutinho respondendo aí. A Mariluz está de olho no chat para ver. Vamos lá, preparando vocês para a nossa aula. Nós vamos falar de um romance de uma Iracema, de um livro indigenista, ou sobre um livro de poesias que fala do tipo de um navio negreiro, um livro da época do romantismo. O que vocês acham? Mariluz, tem resposta aí, Mariluz? Não temos resposta ainda, o pessoal está tímido. Está tímido. Mas eu vou chutar poesia. Você vai chutar poesia? Eu vou chutar. Vai chutar poesia. Vamos lá, vamos para o próximo. A nossa aula será sobre um poeta parnasiano. Ele é Castro Alves ou ele é Olavo Bilac? Essa daí, o nosso título já entregou, Amélia. A gente colocou no título que é Olavo Bilac. Né? Colocou no já entregamos. Olavo Bilac. Já entregamos o ouro. Entregamos o ouro, mas isso é muito bom para quando a gente vai dar aula, viu, Mariluz? Com certeza. Para ir esquentando a classe, sabe? Esquentando os motores, o pessoal para ficar ligadinho no assunto. E o Olavo Bilac, ele escreveu... Qual o livro que ele escreveu que nós vamos falar hoje? O Via Láctea, que é o conhecido que nós vamos falar hoje, ou é o livro Tarde? Será que alguém aí quer dar um pitaco para nós? Será que tem gente atento aí à aula? Temos gente aí na transmissão, Mariluz? Temos aqui, nesse momento a gente está com a audiência um pouquinho baixa, porque sexta-feira, né? Sexta-feira, sextou, dia de São João. Ai, meu Deus, ainda é dia de São João ainda. O pessoal deve estar na festa junina. Aí, Maria Aparecida Silva Marinho respondeu que é Tarde, do Olavo Bilac. Tarde, do Olavo Bilac. Ela acertou, é o Tarde. Então, vamos lá, Maria. Vamos ver. Tarde, do Olavo Bilac. Ele está até meio escurecido aqui. E sabe que o Olavo Bilac, ele gostava da noite, né? Ele era notívago, ele gostava da noite. Aliás, eu acho que se o Olavo Bilac vivesse nos nossos tempos, ele não sairia das redes sociais, porque ele era boêmio. E é interessante, porque se você entrar na internet, você vê muita foto dele. Você vê muita foto dele, vestido de diversas maneiras. O Olavo Bilac era, assim, muito popular no seu tempo, muito popular nos salões do Rio de Janeiro. E ele causava. E nós vamos ver aqui que ele realmente causava. Ele era polêmico e ele fazia sucesso por onde ele passava. Bom, então vamos ver aqui. Ele não só fazia sucesso como poeta, como pessoa também. Então, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac foi jornalista, contista, cronista e poeta. Porque às vezes as pessoas veem o Bilac apenas como poeta, mas ele escreveu contos, ele escreveu crônicas, ele tem livros de crônicas. E foi jornalista também. Ele nasceu em 1807,
65 e só foi conhecer o pai aos 5 anos de idade, quando o pai voltava da Guerra do Paraguai. Então, ele teve uma infância cercada de histórias militares, hinos militares, questões militares, né, sendo tratadas, e a família achou que ele deveria ser médico. Começou o curso de medicina e daí ele veio para o Rio de Janeiro. E por causa do noivado, veio para São Paulo, acho, por causa do noivado com uma moça chamada Amélia de Oliveira. Eu não sei porquê, gente, é uma coincidência, né? Porque o meu nome é Amélia Lemos Oliveira e a moça se chamava Amélia de Oliveira. Era a irmã do poeta Alberto de Oliveira. Ele abandonou o curso de medicina, não conseguiu ficar longe da moça e voltou a cursar direito no Rio de Janeiro, mas não concluiu. E aí, em 1888, ele volta, ele começa a trabalhar na área de jornalismo e de literatura e trabalha no jornal, tá? E foi aí que ele começou a descobrir a sua vocação para a literatura. Né? Então, ele deixou de vez a medicina e o direito, não teve jeito, a família não conseguiu colocá-lo numa carreira assim mais respeitosa, que desse mais lucro, e ele foi para a carreira da literatura. E em 1889 foi a época que ele escreveu a letra do hino à Bandeira, não é? E foi uma demonstração da veia republicana e socialista que o Bilac tinha, tá? Bilac não era monarquista. Só que ele tinha uma rusga com o Floriano Peixoto, quando ele trabalhou como oficial da Secretaria do Interior do Rio de Janeiro. E por causa disso, ele foi parar no exílio em Ouro Preto, Minas Gerais. Só que quando ele chegou lá e ficou exilado, ele criticou um político local de Juiz de Fora. E por isso ele foi expulso de Minas Gerais. Ele foi para o exílio em Minas Gerais. Chegando lá, ele criticou um político em Minas Gerais. E aí ele foi expulso de Minas Gerais, teve que voltar para o Rio de Janeiro. E quando chegou no Rio de Janeiro, ele foi preso. Né? Mas ele tinha uma coisa interessante, que era a preocupação com os deveres cívicos. Então, ao mesmo tempo que ele era um rebelde, ele tinha uma preocupação pelo civismo, uma preocupação pela educação, pelo alistamento militar obrigatório, tanto que ele é considerado como patrono, não é? O patrono dos militares, não é? Tanto que quando se comemora o Dia do Reservista, geralmente eles colocam o Bilac como patrono deles, porque ele engrandece essa questão da pátria. E depois ele fundou a Liga da Defesa. Aqui, perdão, aqui eu perdi uma parte do meu slide. Perdi aqui uma parte do meu slide. E outra coisa também, Olavo Bilac, apesar de ter inimigos políticos, de lutar pelo civismo, de ser um tanto polêmico, ele tinha um amor verdadeiro, que era a Amélia de Oliveira. Aliás, a única mulher de quem se diz que ele realmente amou, que agora não está dando para ver a foto aqui direito,
sei, quando a gente coloca o slide aqui, na apresentação, parece que perde um pouquinho da formatação. É a Amélia de Oliveira. E diz que a Amélia de Oliveira, como irmã de poeta, ela pertencia a uma família que privilegiava a literatura. E ela tinha o hábito de escrever poemas. E ela escreveu poemas e até chegou a publicar esses poemas. E até teve época que ela escreveu poema com pseudônimos, de Emília da Paz. E até publicou, não é, na Gazeta de Notícias, no Almanaque da Gazeta de Notícias. Mas eles não chegaram a concluir um casamento, porque os pais dela faleceram e o irmão, que assumiu a posição de patriarca da família, impediu o noivado, porque o Bilac era boêmio. Por causa do comportamento do Bilac, eles foram impedidos de se casar. E, pelo visto, ela também não se casou. E ambos sofreram muito com essa decisão, e ela ficou conhecida como a eterna noiva de Olavo Bilac. E eles continuaram, né, durante um bom tempo das suas vidas, trocando poemas de amor, não é? Poemas e juras de amor, sem chegar ao finalmente, que seria o casamento. Bilac também participou de um concurso de poetas que foi realizado pela revista Fonfon, né, um nome bem sugestivo, e ele recebeu o voto de grandes artistas intelectuais da época, no fim do século XIX. Ao lado de Machado de Assis, ele foi contado como o que havia de melhor no universo das letras brasileiras. E aqui, não é, eu consegui para vocês, gente, com muito sacrifício, eu consegui uma capa, não é, da página principal da revista, com a lista dos votantes do Olavo Bilac, né, que recebeu 39 votos. Então, o magnífico artista do Caçador de Esmeraldas, que foi eleito príncipe dos poetas brasileiros. E aqui ele se envolveu em outra polêmica, porque ele se envolveu no primeiro acidente automobilístico do país. Vocês conseguem imaginar isso? Ele foi o primeiro a se acidentar num automóvel em 1897. Era um carro chamado Sparlet, eu acho que era o nome do carro. Só que o carro não era seu. O carro era do José do Patrocínio, seu amigo. Esse modelo de carro aí, vocês veem, não é um modelo bem recente para a época, não é? E o José do Patrocínio, andando de carro, sugeriu que o Bilac assumisse o volante. E ele não enxergou uma árvore, não enxergou ou não conseguiu dominar a árvore que estava à frente e lançou o carro sobre ela. Mas a amizade dos dois terminou por causa disso? Não, porque quando você vê o livro Tarde, na dedicatória do livro, você vê a homenagem, né, a dedicação do livro Tarde ao José do Patrocínio. Então, pelo visto, a amizade dos dois continuou, apesar de não haver seguro veicular na época, não haver porto seguro, nem nada na época, não sei como foi que eles consertaram o veículo, porque diz que não teve como consertar o veículo, perdão, não teve como consertar o veículo, porque diz que foi perda total, né? Não teve como consertar o veículo, mas mesmo assim a amizade não terminou. E assim
ambos continuaram amigos. Então, aqui nós vemos a turma dos letrados, os homens letrados do país, no caso, Rio de Janeiro, da época. Mariluz, você está aí, minha querida? Claro, acompanhando. Está vendo o seu amigo Machado de Assis aqui? Com certeza. Meu amigo também, Mariluz, porque eu amo. Ah. Aqui o nosso amigo Machado de Assis. E o Bilac aqui, né? A flechinha aqui apontando para ele. Aqui atrás do Machado bem de Assis. Bem atrás do Machado, bem atrás do Machado. E os outros moços letrados, o Raul Pompeia aqui, com o rostinho magro dele, coitado, tão desnutrido. Então, aqui nós temos os letrados, mas eu tinha que chamar você para ver meu amigo. Ah, claro. Brilha os olhos. Bom, aqui nós temos alguns livros lançados pelo Olavo Bilac. São livros lançados para as crianças. O Olavo Bilac tinha uma preocupação com a questão pedagógica. Ele também foi inspetor escolar, ele também foi pedagogo, tá? Então, contos pátrios, não é? Contos que engrandeciam a pátria, livro de leitura. Dá para ver aqui, gente, ó, Olavo Bilac. Olavo Bilac, livro de leitura. Olavo Bilac, a pátria brasileira. Olavo Bilac, poesias infantis. Então, ele tinha uma preocupação com o livro didático escrito especialmente para crianças, tá? Então vocês percebem que o Olavo Bilac tinha muita coisa, né? Não era só o poeta. O Olavo Bilac era um homem do seu tempo, que viveu muito bem a sua época, né? Patrono do serviço militar, se envolveu nas situações polêmicas. Aqui, mais uma confusão que ele armou. Ele escreveu um artigo no jornal criticando Raul Pompeia. Por isso que eu mostrei o Raul Pompeia ali entre os letrados. Ele criticou o Raul Pompeia porque o Raul Pompeia aceitou um emprego do Floriano Peixoto. E o Raul Pompeia se ofendeu. Claro, sendo criticado pelo jornal, quem não se ofenderia? E lembrando que o jornal era como se fosse o Facebook hoje, não é? Então, eles se encontraram e entraram aos bofetões, marcaram um duelo de espadas, e no dia do enfrentamento, o árbitro fizeram os dois entrarem no acordo e fazerem as pazes por meio de um aperto de mãos. Só que tempos depois o Raul Pompeia se suicidou porque ele tinha muitas crises nervosas. Se a gente pensar assim, talvez ele tinha uma tendenciosidade à depressão e a vida seguiu, não é? Então, nós temos aqui o Bilac em mais uma confusão. E aqui nós temos algumas obras do Bilac. Oi, amor. Poesias infantis, Via Láctea, Panóplias, que é uma obra conhecida. Via Láctea é um dos seus livros mais conhecidos, fez muito sucesso no Rio de Janeiro. Tarde, que é o nosso livro, o Tratado de Versificação foi um livro que ele escreveu para explicar como se escreve poesia, porque ele era parnasiano. Contos para velhos, contos pátrios. Aqui é um livro de crônicas, outro livro de crônicas, As Viagens, Os Soldados e a Trombeta, também é de crônicas. E aqui nós temos a primeira edição do livro À Tarde. Tá? Já está tarde para nós começarmos a falar do nosso livro, não é, pessoal?
Vamos lá? E aqui a notícia do falecimento de Olavo Bilac, que foi fato apontado na primeira página do jornal O Estado de São Paulo. Tá? Então, o poema À Tarde. Peraí. Não está aqui? Perdi o poema. Foi uma obra composta por 98 sonetos que estava em processo de organização por Bilac desde 1906. Então, já fazia algum tempo que o livro de versos não era lançado. Apesar disso, ele foi publicado somente alguns meses após a morte do autor. Então, esse livro foi uma publicação póstuma, tá? Então, como poeta parnasiano, que ele privilegia a arte e versos que tenham efeitos agradáveis na composição, ele escreveu poemas que tinham 2 quartetos e 2 tercetos, com versos decassílabos ou alexandrinos. E aí ele vai apontar essa finitude, não é? À tarde aponta essa finitude, essa melancolia, a passagem do tempo, a proximidade da morte, o fim das coisas, o crepúsculo, o outono, a nostalgia, a saudade, a reflexão. Sabe quando você chega assim na beira da praia e você vê o sol se pôr? Então é como se a vida estivesse se pondo. É como se a vida que fosse aquele sol, aquele brilho, estivesse chegando no seu ocaso. E você, observando a obra, lendo a obra inteira, você vai observar que vários sonetos tratam do mesmo tema. O primeiro soneto da obra é à tarde. É tarde. Só que vários sonetos vão tratar do mesmo tema, da finitude, da melancolia, da saudade, da velhice, do tempo que se passou e que não volta mais, das coisas que eu disse e que eu não posso mais desdizer. Né? Então, eu vou ler o soneto para vocês, porque eu tinha colocado aqui, mas parece que ele se perdeu. Eu vou ler o soneto para vocês. Então, o soneto Tarde. Não. Perdão, gente. Perdão. Teve um... Então, ó. Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas. Alva, Natal da luz, primavera do dia. Não te amo, nem a ti, canícula bravia, que a ti mesma te estruis no fogo que derramas. Amo-te, hora hesitante em que se preludia o adágio vesperal, tumba que te recamas, de luto e de esplendor, de crepes e auriflamas,
moribunda que ris a própria agonia. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que entre os primeiros clarões das estrelas no ventre, sobre os véus do mistério da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono, à noite, alma nutriz da volúpia e do sono, perpetuação da vida e iniciação do nada. Então, ele vai começar falando da glória jovem do sol no berço de ouro e chamas, ou seja, é o sol que está se pondo na alva natal da luz primavera do dia. Não te amo quando o sol está ali em chamas, quando o sol está clareando o dia, que está aquele sol em todo o seu resplendor, ele diz, eu não te amo. Eu não gosto disso. Nem a ti, canícula bravia. O que é essa canícula? É o mormaço, é o calor que o sol vai produzindo. Também eu não te amo. Que a ti mesmo te extruis no fogo que derramas, ou seja, que você se destrói no fogo que derramas. Amo-te, hora existente, em que se preludia o adágio vesperal, ou seja, aquele momento do vespertino. É a tumba que te recamas, é como um túmulo para o sol, de luto e de esplendor. Ao mesmo tempo que é luto e que o sol morre, é um esplendor, porque é um momento lindo de crepes e auriflamas, por causa daquela cor avermelhada que fica, moribunda, que ri sobre a própria agonia. Porque, além de ser moribunda, está morrendo, mas está embelezando e rindo sobre a própria agonia. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que entre os primeiros clarões das estrelas no ventre, sob os voos do mistério da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono, ou seja, como se fosse algo novo à noite. Vem aquele momento vespertino, mas ele traz à noite, alma nutriz da volúpia, porque é na noite que as pessoas sentem prazer, a volúpia. É na noite que as pessoas praticam o sexo. É na noite que as pessoas dormem. É a perpetuação da vida. É na noite que as pessoas geram outras vidas. Então, a noite traz prazer. Por isso que ele diz, ora direis, ouvir estrelas e eu vos direi no entanto. Ou seja, ele sempre teve prazer na noite. A noite era felicidade para ele. Mas nesse momento ele está falando da noite, do ocaso, desse momento de tumba vesperal, é como se fosse algo que está chegando ao seu ocaso, ao seu final, a velhice. Tanto que este livro do Olavo Bilac não chegou às mãos do leitor com o Olavo Bilac vivo. Este livro foi lançado após a morte dele. Então, esse foi o último livro do Olavo Bilac. Quer dizer, ele já tinha chegado à sua velhice também. Ele estava chegando no seu ocaso da vida quando ele produziu esta obra. É bem interessante avaliar essas questões, não é? Então, nossa, toda a minha análise desse soneto aqui foi embora. Que interessante, não sei onde foi parar. Então, como que foi o movimento parnasiano, não é? Esse ideal parnasiano foi uma corrente, né, que buscou na poesia a arte pela arte. Então, o Bilac
buscou na poesia, na sua poesia, este ideal, a arte com A maiúsculo, a forma com F maiúsculo, tanto a forma quanto a forma. Então, os versos são escritos com 12 sílabas poéticas, nesse caso aqui. Outros são escritos com 10 sílabas poéticas, e é um soneto, porque o soneto ele é composto de 4 estrofes, com 2 quartetos, ou seja, um quarteto é uma estrofe de 4 versos, então 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Então, neste período, ele procurou tudo isso para a escrita da poesia, não é? Esse padrão ideal da arte, que era o que o clássico defendia. A forma estava acima do conteúdo. Então, havia um rigor formal para a rima. A rima tinha que ser rima rica. O que é uma rima rica? Classe gramatical diferente. Então, por exemplo, aqui, ele coloca aqui, preludia, agonia. Preludia é verbo, agonia é substantivo. A rima rica ela é formada por 2 classes gramaticais diferentes. Recamas, verbo, auriflamas, substantivos. Então, sempre assim, verbo, ou era verbo substantivo, não é? Dia, bravia, ou seja, dia, substantivo, bravia, adjetivo, classes gramaticais diferentes, então eram rimas ricas. Então, essa preocupação da manutenção da rima rica, da rima bem feita, da sonoridade perfeita, palavras rebuscadas, palavras que quando nós olhamos aqui, falamos assim, meu Deus, o que é isto aqui? Será que isso aqui é um palavrão? Que palavra que é esta? De onde que ele tirou isso? E você tem que buscar no dicionário o significado da palavra. Porque o parnasiano, ele tinha essa preocupação. Era a forma perfeita fixa, era a palavra rebuscada, era o estilo muito bem apurado, não é? A forma, o classicismo, o verso muito bem composto e o esquema métrico muito bem montado. E assim ele se destacava no apuro poético. Ele não estava preocupado em destacar o seu sentimento. Ele não estava preocupado se ele seria agradável com as multidões que o ouviam. Ele estava preocupado em apresentar um soneto muito bem escrito. Tá? Então, dentre estes poetas, nós temos a tríade parnasiana. Quem fazia parte dessa tríade que se destacava na época era Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, o irmão da Amelinha, e o Olavo Bilac. E Parnasso, porque parnassiano era de Parnasso, a morada do deus Apolo. Olha ele bonitão aqui, sentado no meio, cercado das ninfas e das musas, não é? Aqui é um quadro de Rafael de Sanzio, que fica na Capela Sistina, lá no Vaticano, não é? E esse
quadro ilustra um pouco, né, o que ele imaginava que fosse. E aqui nós temos o Monte Olimpo. Creio que é o Monte Olimpo, e aqui é uma das representações do oráculo de Delfos, que era um dos locais de adoração ao deus Apolo. E as pessoas criam que acima do Olimpo estava Parnasso, que era o lugar onde Apolo habitava com as suas ninfas e as suas musas. E este local servia de inspiração para os poetas parnasianos. E se servia de inspiração, porque isto tudo representava o belo, o que representava o ideal, o transcendente, o que estava acima da matéria. E que estava acima das nossas limitações na escrita. Então, representava o que era de mais alto e puro rigor na escrita. Bom? E assim, o movimento parnasiano, eles não tinham essa preocupação de se preocupar com a sociedade, com as questões sociais, como foi o naturalismo, o realismo. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com o transcendente, né? Eles estavam preocupados com o nível vocabular e alcançar as classes sociais mais cultas e mais letradas. Por isto, havia esse extremo rigor com as regras gramaticais, com a metrificação, com a linguagem culta e erudita, porque o Rio de Janeiro estava se tornando uma capital cada vez mais modernizada, mais elegante. Então, a linguagem para a expressão artística tinha que ser também cada vez mais elegante. Não é? E, por isso, a poesia clássica e a mitologia grega alcançavam esta população, que estava tendo o primeiro contato com as ideias científicas, filosóficas e culturais, não é? Provenientes do iluminismo, que simplesmente simpatizou com as criações parnasianas. Por exemplo, o Olavo Bilac era um dos poetas prediletos nos salões do Rio de Janeiro. Né? Um dos poemas dele, Ora direis, ouvis estrelas, era um dos sonetos mais declamados nos salões do Rio de Janeiro. Então, a mulher parnasiana, por exemplo, ela não é vista como uma mulher romântica ou como uma mulher naturalista, ela é vista de forma objetiva e fora dessa imagem da mulher romântica. O padrão de beleza da mulher parnasiana é o padrão de beleza da deusa Vênus. Então, a descrição da mulher parnasiana era objetiva, era uma arte, né, repleta de adjetivos, de imagens poéticas, muito bem elaboradas, e os poemas eles não eram muito caracterizados pelas narrações, não é? E agora, aqui, vocês estão vendo o meu soneto Hino à Tarde, que eu já li para vocês, e eu vou passar para frente. Não é? Aqui eu já trabalhei com vocês. Eu só quero ver com vocês aqui, por exemplo, a metrificação do poema, tá? Glória, jovem do sol no berço de ouro. Chamas. Veja só, você tem aqui 12 sílabas poéticas, porque as sílabas poéticas
não correspondem às sílabas gramaticais. Então, se eu tenho aqui, ó, duas vogais, na sílaba poética elas ficam juntas, tá? Então, glória, jovem, do, sono, beso, deu, do, chã, mas. Então, 12 sílabas poéticas, um verso decassílabo, certo? Então, nós vimos aqui que ele vai falar das estrelas também que trazem a iluminação da noite, e ele vai citar o sol como o elemento que vai morrendo para trazer as estrelas para ele, porque ele ama a noite. Bom, e daí nós vamos para o próximo soneto. Certo? Vamos lá, próximo soneto. A Samaritana. Aí vocês que já ouviram essa história com base no texto da Bíblia, lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, vão dizer, olha, ele se apropriou da história da Bíblia para escrever um soneto parcialmente, porque ele deu a sua interpretação. O eu lírico deu a sua interpretação. Então, nós vemos aqui, olha, numa volta de estrada em sede insana, vite, ao lado a frescura da cisterna, e tinhas a expressão piedosa e terna, como na Bíblia da Samaritana. Aí, tranquilo, tá? Como da Bíblia. Deixe-me de beber, mas quanto engano, às vezes a piedade e a esmola inferna. Deixe-me de beber da fonte eterna, de onde a torrente dos remorsos mana. Com a água que me deste, que contraste de ti para a mulher de Samaria, a boca e o coração me envenenaste. Maior do que o da sede, este tormento, esta ânsia singular, esta agonia, que é de saudade e de arrependimento. Então, vocês têm aí o soneto assinado pelo Olavo Bilac, que veio lá da tumba dele assinar o soneto aqui para mim, tá, gente? Aqui ele vai apresentar uma samaritana, uma mulher fatal, que sacia a sede dele. Mas nesse momento que ela oferece a água, ela envenena a boca e o coração, e o deixa ansioso, e o deixa saudoso, e o deixa arrependido. Então, na verdade, não é a história da mulher bíblica. Ele parte de um arquétipo bíblico, não é? De um modelo judaico-cristão, só que ele não vai, ele vai trazer novas informações. Então, a pergunta é, quem é esta mulher? Certamente não é a samaritana do texto bíblico. E aí ele diz, com a água que me deste, que contraste de ti para a mulher de Samaria. A boca e o coração me envenenaste. Agora, os versos deste soneto são versos decassílabos. Por que decassílabos? Porque eles têm 10 sílabas poéticas. Numa volta de estrada em sede insana. Viu? Numa volta estrada em sede insana. A que fonte ele faz referência? Não sabemos, é hora do leitor fazer as suas observações. Qual mulher foi capaz de seduzir o eu lírico? E ele também vai se reportar ao contato físico. Então, ele escreve um soneto que traz diversos questionamentos, porque se trata de uma personagem física, uma mulher bela, sensual, sedutora, como as fêmeas fatais parnasianas. Porque as mulheres parnasianas são mulheres poderosas.
São mulheres que conquistam, são mulheres que convencem, porque elas são como a Vênus, tá? Assim como a Cibele, conhecida como a mãe de todos os deuses. Olha só a postura dele diante da Cibele. Deitado sobre a terra, em cruz, levanta o rosto. Olha a postura dele, deitado ao céu e as tuas mãos ferozes e esmoleres. Mata-me, abençoarei teu coração composto, ó mãe dos corações de todas as mulheres. Tu que me dás amor e dor, gosto e desgosto, glória e vergonha, tu que me afagas e feres, aniquila-me e doura e embala o meu sol posto, fonte, berço, mistério, Ísis, Pandora, Ceres, que eu morra assim feliz, tudo de ti querendo, mal e bem, desespero e ideal, veneno e pomo, pecados e perdões, beijos puros e impuros, e os astros sobre mim caiam de ti, chovendo. Como os teus crimes, como as tuas bênçãos, a doçura e o travor de teus cachos maduros. Vocês conseguiram perceber aí? O sentimento, nesse caso, eu até sinto que ele é mais subjetivo aí. Diante da Cibele, que é a mãe de todos os deuses, e ela cavalga sobre um leão. Esse leão confere a ela um poder e uma superioridade sobre os outros, sobre as outras deusas. Ele dá a posição de soberania que a ela cabe. E aqui, né, nós até colocamos a Cibele em mármore, porque as deusas que ele apresenta, elas são praticamente marmóreas, né? Mais uma vez, ele assinou o soneto para mim, né? A Cibele foi uma divindade trazida de Frígia para Roma. E ela recebeu esse nome de Grande Mãe, porque ela é a deusa da fecundidade. E ela, aparentemente, parece que ela não é uma fêmea fatal, mas ela simboliza o ritmo da morte, a fecundidade pela morte. E ela é essa mulher empoderada, forte, dominante, controladora. Ela aparece no seu carro puxado de leão que significa o seu poder, o seu domínio. E é por isso que o eu lírico se prostra diante dela. Se rende diante dessa mulher forte, dominadora, sobre quem ele não tem como exercer controle nenhum. É ela quem o controla, não é? Então, ele manifesta esse desejo de morte, ele se entrega à passividade às mãos ferozes, porque ela é aniquiladora, ele não pode resistir a ela. E ela é poderosa para aniquilar os seus inimigos, e não tem como resistir aos encantos dela. Ela é um paradoxo. E há um dualismo nessa deusa, porque ao mesmo tempo que ela seduz e encanta, ela maltrata quem a observa e dela se aproxima. Você pode ver aqui no texto, olha, tu que afagas e feres, tu que me dás amor e dor, gosto e desgosto, glória e vergonha. Certo? São os paradoxos que ela exerce sobre quem está sob o seu controle. E o eu lírico se sente frágil diante dela. Né? E ele vai citar outras deusas que também são femme fatales, né?
As fêmeas fatais, como a Ísis, como Pandora, como Ceres, que também exercem o controle sobre os outros. A Ísis, que também é conhecida como fonte de fecundação e transformação, ela é a mulher de Osíris, tá? Né? Conhecida como mulher de Osíris. Diz a lenda que Osíris teve que se ausentar durante um tempo para vir à Terra, resolver algumas questões, e Tifon, irmão de Osíris, usurpou o seu trono. Mas Ísis não permitiu e avançou contra Tifon, derrotando-o, e assumiu o trono do marido para que o seu irmão não tomasse a posição. Certo? Então, Ísis representa essa fêmea fatal. Pandora, como muita gente conhece, representa aquela moça que foi dada de presente a Prometeu como brinde, né? Presente de grego, porque ele havia roubado fogo. E Pandora recebeu como presente a curiosidade de Hera, e disse que ela foi levar um potinho, alguns contam que é uma caixa, mas numa outra leitura que eu fiz, diz que ela foi levar um potinho de barro. Dentro desse potinho estavam todas as misérias do mundo. E como ela tinha presenteado Pandora com a curiosidade, foi a curiosidade que a fez abrir o potinho, e todas as misérias da humanidade caiu sobre o mundo, não é? Os males da humanidade. E fêmea fatal, porque causa o mal aos homens, os desejos que causam as desgraças sobre os homens. Ela era bela, ela era maravilhosa, mas ela trouxe males aos homens. E a Ceres é uma deusa mãe ligada à terra, a capacidade de nutrição, pois nós estamos vendo aqui ela amamentando o seu filho, mas ela teve seus filhos mortos e ela foi se vingar por causa disso. Então, essa deusa tem alternâncias entre a vida e a morte. Então, ela também não aceitou que alguém maltratasse seus filhos, atentasse contra a vida dos seus filhos, e por isso ela foi se vingar. Fêmea fatal. Certo? Mas Olavo Bilac não falou só de fêmeas. Olavo Bilac também separou um trecho da sua obra para falar dos seres fantásticos que habitavam o Brasil na época que todos conheciam, que habitavam o Brasil na época do descobrimento. Diziam que entre as nações sobraditas moravam seres monstruosos. Uma é de anãos tão pequena que parecem afronta dos homens chamados Goiáses. Outra é de casta de gente que nasce com os pés avessos, de maneira que quem houver de seguir seu caminho há de andar ao revés, que vão mostrando as pedras. Chamam-se Matuyus. Outra de homens gigantes, de 16 palmos de altura, adornados de pedaços de ouro por beiços e narizes, e quais todos os outros pagam respeito. Tem por nome Curiqueãs.
Finalmente, a outra nação de mulheres, também monstruosas no modo de viver, são os que hoje chamamos Amazonas, e de que tomou o nome do rio. Porque são guerreiras que vivem por si só, sem comércio de homens, vivem entre grandes montanhas. São mulheres de valor conhecido. Quem escreveu isso, gente, foi o padre Simão de Vasconcelos, da Crônica da Companhia de Jesus no estado do Brasil. Então, os Matuyus são esses seres aqui, olha. A gente tentou, né? Claro que não é mais ou menos esse retrato que vocês estão vendo aqui. Tinha os pés virados para trás. Então, ele se apropriou desse trecho da Crônica do padre Simão de Vasconcelos e escreveu 5 sonetos, 4 a 5 sonetos, falando dos Matuyus, dos Goiáses, dos Curinqueãs e das Amazonas. Então, esse é o soneto em homenagem aos Matuyus. De pés virados, marcha avessa e rude, dedos atrás, calcânios para a frente, ainda viveis. Mentores sem virtude, que a verdade escondeis a vossa gente. E daí, continua, vai em frente, não é? E acha em lugar da glória o lodo impuro, para seguir-vos, vai para o passado, por imitar-vos, foge do futuro. Ou seja, andar atrás dos Matuyus é fugir do futuro, porque você sempre anda para trás. Aí nós temos os Curiqueãs, que é o gigante. 16 palmos, são mais de 3 metros. Então, eles andam todos enfeitados de joias e a pele, a cor com a textura de bronze, bem musculoso, não é? Ainda viveis. Conheço-vos felizes, morubixabas de ambições astutas, que em desgraçadas e mesquinhas lutas desgovernais misérrimos países. Já tendes passos em lugar de grutas, mas apesar do tempo e dos venizes, se os não trazeis por beiços e narizes, os botoques guardais nas almas brutas. Pobres de ideias, ávidos de fodos, rudes pastores de servil rebanho, espirrais a arrogância pelos poros. Por quê? É claro que espirra arrogância, é um gigante. E daí nós temos as Amazonas. Você vê que aqui no texto do padre Simão de Vasconcelos, ele diz que as Amazonas vivem por si só, sem comércio de homens, são mulheres virgens. É como se fosse reafirmar a ideologia cristã da necessidade da virgindade feminina, e elas são seres míticos, não é? Que acabaram inspirando o nome do estado do Amazonas. Não é? E ele vai apresentar com todo o seu jogo de palavras, com toda essa beleza vocabular, estes seres fantásticos, folclóricos, que, de certo modo, pertencem ao folclore contado principalmente pelos bandeirantes, que viviam ali desbravando as matas e falavam certamente destes seres que lá viviam, tá? Aí nós temos uma outra fêmea fatal. Ele gosta, não é, de falar das fêmeas fatais. E uma das fêmeas mais fatais que ele vai citar é a Gioconda, que é a Mona Lisa. E dela, não é? Olavo Bilac assinou mais um soneto para nós, aqui nós temos o quadro do Da Vinci, não é? Deu-te o grande Leonardo ao sorriso a ironia, insídia e eterno ardil na luminosa tela, tal a Belerofonte, a quimera sorria, e a esfinge de Gizé sorri na adustareia. A cilada do amor, o embuste da utopia, o desejo que abrasa e a esperança que enleia,
chispam na tua boca impenetrável, fria, seduzes através dos séculos, sereia. Esse leve clarão no teu lábio indeciso é a dobreza ancestral, a malícia primeva, da Ísis, da pecadora autriz do paraíso, porque para extrair as gerações da treva, a serpe e a Adão e a Deus com o teu mesmo sorriso, sorria astuta e forte a mãe das raças, Eva. Então, aqui ele vai engrandecer a Gioconda e falar exatamente de algumas impressões que nós temos do quadro dela, e ele vai falar da Belerofonte, um herói grego que foi encarregado de matar Quimera, que era uma espécie de serpente de várias cabeças que estava a matar os rebanhos, tá? Então, por isso que ele vai citar este ser aqui. Ele volta, ele fala da Mona Lisa, mas ele vai retomar a mitologia grega aqui, tá? Como Belerofonte, a quimera sorria. Ou seja, a quimera achava que o moço aqui não teria condição de matá-la. E a esfinge de Gizé, no caso, lá do Egito, sorri na dustareia, ou seja, ela acha que ninguém tem condição de destruí-la, não é? Então, no sorriso da Mona Lisa, existe esse quê de irônico, próprio da Mulher Fatal. Mulher Fatal, não sei se ele vai conseguir, não é? Aquele sorriso irônico. Então, essa beleza dela é uma metáfora que se compara à beleza da Ísis ou à beleza da esfinge de Gizé, que são ambas da terra dos faraós. E ele não só vai comparar a Ísis e a esfinge de Gizé, como ele vai compará-la à sereia também, que é aquele ser mitológico clássico. Agora, quando ele compara a sereia, ele vai falar daquele ser que é metade peixe, metade mulher, perdão, tira o peixe daí, metade mulher e metade pássaro, que vive no mar. E quando nós vemos a história da Odisseia de Homero, nós vemos que Homero ouviu o canto das sereias, mas ele ouviu o canto das sereias totalmente amarrado na proa do navio, para que ele não saltasse ao mar. Porque se ele saltasse ao mar, ele seria devorado. E os homens que com ele estavam todos com os ouvidos tapados com cera, porque se eles ouvissem o canto da sereia, eles sucumbiriam. Então, essa história, essa lenda, ela aponta para uma mulher que tem um canto que é irresistível, não é? Então, a Eva, como a primeira mulher do segmento judaico-cristão, também foi uma mulher irresistível, porque Adão não conseguiu negar o pedido da sua mulher e comer do fruto proibido. Sabendo que morreria se comesse daquele fruto, ele não resistiu e abocanhou. Então, a Gioconda, com aquele sorriso, não é? Aquele sorriso metafórico que traz em si um segredo, um significado
pecado escondido. Por que será que ela está sorrindo? Isto é tão atraente, isto traz as pessoas para perto dela e as pessoas ficam, mas por que será que ela sorri? Então, ela converge as pessoas para em torno dela. Então, todo o espírito feminino se encarna na figura de Gioconda. Com a sua beleza, com o seu canto que ela poderia ter, com uma crueldade que ela poderia cometer, não sabemos, mas ela era fascinante, ela era misteriosa, e é esse mistério que atrai. Né? Esse mistério que atrai. Então, por exemplo, a Eva, como eu já contei, a Eva como a Pandora apresentam semelhanças entre si, porque a Eva não resistiu ao conto da serpente, comeu do fruto, a Pandora não resistiu à sua curiosidade e abriu o pote, e dessa forma elas mostraram que elas não tinham receio do que poderia acontecer e fizeram o que gostariam de fazer: comer o fruto, abrir o pote, e a desgraça sobreveio sobre a humanidade, da parte da Eva e da parte da Pandora. Agora, os homens, sei lá, de certo modo, demonstram um receio intemporal destas mulheres. Porque estas mulheres representam o que há de mais perigoso no momento. E tratando do nosso último soneto, língua portuguesa, é um dos sonetos mais conhecidos do Olavo Bilac, que ele também assinou para nós aqui. Última flor do lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, amo-te com hífen. Parece que o hífen ficou cortado aqui, não sei o que aconteceu. Tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, eu arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço, agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camã chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. E aí nós vemos que o Bilac, o meu amigo, ele valoriza esses aspectos clássicos que fazem parte da língua, não é? Do processo histórico de formação da língua. A língua neolatina, não é? Que a nossa língua, ela foi formada na região, surgiu da região do Lácio, na Itália, onde se falava o latim vulgar. Por que se fala o latim vulgar? Porque ele era falado por pessoas incultas, entre pessoas simples, sem posição social, que eram soldados e camponeses. Este latim caiu em desuso, porque era uma língua rústica e grosseira, era uma língua do povo, e precisava passar por um processo de renovação, de lapidação, e ser enquadrada nas normas estéticas, não é? E assim tornar-se uma língua mais bela.
E foi daí que o latim foi se aperfeiçoando e foi surgindo a língua portuguesa. E surgiu a língua portuguesa, surgiu o francês, surgiu o espanhol, surgiu o romeno, não é? Surgiram mais outras 3 línguas. Então, nós vemos que a língua ela vai passar por uma série de mudanças. Mas os parnasianos, nesse caso, quando o Bilac, no caso Eulírico, escreve esse texto, ele exalta a língua portuguesa, ele vai mostrar que só existe língua, cultura e literatura dentro dos padrões estabelecidos de acordo com a gramática da língua portuguesa. Norma culta é aquela que está dentro da tradição. E se a norma culta é que está dentro da tradição, o que vale é aquilo que o colonizador impôs. Então, quando os colonizadores vieram para o Brasil, eles trouxeram uma língua. E para manter o seu poder no país, eles também exigiram que este país falasse a sua língua. E estabeleceu um decreto que proibia o uso de outras línguas. Tá? Então, foi feito um decreto que se proibia o uso de outras línguas, línguas indígenas, línguas africanas, agora vai se falar apenas o português. Por quê? Somos nós que mandamos aqui. Então, se nós mandamos aqui, vocês vão falar a nossa língua. E isso foi um problema para o nosso país, porque a língua portuguesa veio como uma imposição do colonizador. Agora, o texto vai mostrar que nós precisamos valorizar o idioma pelo vocabulário e não só pela mensagem. Então, o poeta faz uma eugenia literária quando ele traz vários termos latinos e clássicos para o idioma em seus sonetos. Então, você vai ver que o que é essa eugenia literária. Se você pega o livro À Tarde, você vai ver que há vários termos escritos em latim. Às vezes, ele pode usar francês nos seus textos, nos seus sonetos aqui. Por quê? Quando ele usa esses termos, ele está fazendo uma eugenia literária, ele está usando termos clássicos, termos de elevado nível cultural nos seus textos. Tá? Às vezes são algumas expressões clássicas latinas que são usados nos textos parnasianos, são próprios dessa eugenia literária, porque isso traz esse caráter europeizado, ou seja, dá um caráter europeu para a língua portuguesa, mostrando que a língua portuguesa está conectada com as línguas europeias. Então, naquela época, se valorizava o artista pelo seu relacionamento com as novidades europeias. Então, por exemplo, outra questão, não é? As femmes fatales, né? Era porque o Olavo Bilac fez tanta referência às femmes fatales, porque era algo que fazia parte do parnasianismo na Europa, né? Do movimento chamado decadentismo. Na Europa, se fazia várias referências a essas fêmeas. Então, era exaltada a Salomé, era exaltada a Vênus. Então,
como eles exaltavam essas mulheres, Olavo Bilac, por sua vez, prosseguiu fazendo uso dessas referências na sua poesia. Porque o Olavo Bilac, por exemplo, fazia frequentes viagens à Europa. E ele estava totalmente conectado com as novidades da Europa e trazia toda essa influência para a sua escrita. Agora, esse tipo de postura, não é? Essa eugenia literária, essas características da escrita europeia na literatura brasileira, foi bastante criticada no momento da Semana de Arte Moderna, em 1922, quando se buscava as raízes, né, na nossa escrita, a valorização do nosso país, a valorização da nossa cultura, mas naquela época não, tanto que o parnasianismo foi extremamente criticado na Semana de Arte Moderna, porque não boa parte daquilo que o parnasianismo propagava estava contra aquilo que a Semana de Arte Moderna destacava como objetivo no movimento, tá? Então, nesse caso, o soneto buscava arte na escrita, o amor no uso da língua portuguesa. Você vê que tem aqueles vocábulos precisos, né? Elocução, a relação de metáfora, comparando, né? E tudo mais. Se você vê aqui no texto, ele vai dizer inculta e bela. Por quê? Por causa do latim vulgar. És há algum tempo esplendor e sepultura, porque o latim morreu e a língua portuguesa surgiu. Ouro nativo, porque surgiu no país, que é na ganga impura, porque aqui está fazendo referência às minas de ouro. E elogiando ao mesmo tempo a língua portuguesa, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor. Tuba, pensa naquele instrumento lá da banda, né? Aquela tuba de alto clangor que faz aquele barulho imenso. Lira singela. Então, aqui nós temos uma tuba que faz muito barulho e uma lira, uma harpa que faz aquele barulhinho. Então, aqui nós temos, né, dois instrumentos totalmente contrários, que tens o trom, faz o barulho, e o silfo da procela, bem baixinho, e o arrolo da saudade, da ternura. Amo o teu viço agreste, não é? Então, sempre, né, exaltando a língua como algo que faz parte do país, das virgens selvas. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. E aqui ele faz referência a Camões, que foi alguém que contribuiu para afirmar as bases da difusão da língua portuguesa. Não é? Bom, e aqui é o que nós acabamos de falar, não é? Então, a imposição da língua aos índios e os africanos se tornou um processo de aculturação. Foram um desrespeito a culturas. Então, esse processo de aculturação é rude, porque ele destrói culturas, porque a língua é a identidade cultural de um povo. Então, aqui foi o problema mais sério que aconteceu no nosso país. Só que não teve jeito, não conseguiram matar isso. E a língua portuguesa teve que assimilar palavras do idioma negro, palavras do idioma indígena,
e aceitaram, não teve jeito, não conseguiram matar isso, né? Tentaram matar, aculturar tudo, mas não conseguiram, não é? E assim ficou. Nós temos Olavo Bilac, então você percebe o Olavo Bilac, ele é uma pessoa que ele traz diversas facetas, né, na sua escritura. Então, ele tem um Olavo Bilac de frases de efeito. Para finalizar, vamos finalizar com algumas frases de efeito do Bilac. Os livros não matam a fome, não suprimem a miséria, não acabam com as desigualdades e com as injustiças do mundo, mas consolam as almas e fazem-nos sonhar. É uma verdade. O medo é o pai da crença. A ocasião faz o roubo, o ladrão já nasce pronto. Não és bom, nem és mau, és triste e humano. O amor é uma árvore ampla e rica de frutos de ouro e de embriaguez. Infelizmente, frutifica uma vez. Ele estava falando dele mesmo. É isso, gente. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui. Parabéns, Amélia querida. Que aula, né, gente? Que aula. Olha, achei muito rica, assim, eu fui anotando, sabe, Amélia, conforme você foi falando, assim, eu gosto de estar nas aulas e estar mesmo, assim, estudando conforme a aula vai acontecendo. Então, eu adorei as polêmicas, né, os dados biográficos aí deste escritor, né, eu acho que isso faz com que a gente consiga lembrar mais facilmente, né, quem foi esse autor? É aquele do acidente com o primeiro automóvel, ou então, é o do duelo. Eu gosto dessas relações, me ajudam muito. E assim, se eu pudesse fazer, dar assim um foco principal para a sua aula, que eu acho que você frisou bastante, e é uma característica inerente, né? É pensar em Olavo Bilac é pensar em parnasianismo, né? Ou seja, nesse zelo extremo pela seleção das palavras, né? Pela métrica, pelo rigor estético, né? Mais do que tudo, né? Então, para a galera aí que está pensando no vestibular, focar muito nisso, né? Eu acho que é uma das coisas principais. E claro, né? As referências culturais em termos de pintura, né? Em termos de valorização da língua, tudo isso é claro que precisa se pensar, mas, claro, né? Tendo muita atenção ao que se pede nos enunciados das questões do vestibular, né? Porque muitas vezes você vai com a contextualização na cabeça, mas o enunciado te traz um poema e o enunciado da questão do vestibular, né? E você fica preso no contexto histórico e tudo, e não vai para o poema em si, né? Então, assim, parabéns. Achei que você contemplou muito bem. Tivemos elogios. Ó, a Cris Corsini esteve com a gente, está parabenizando, gostou muito das suas análises. Eu acho que se pronuncia o Anderson Farias também esteve conosco, Gal Souza também fez elogios. Então, assim, o pessoal no ao vivo gostou, viu? Está aprovadíssima essa aula de Olavo Bilac. Também, né, Amélia? Tem livro publicado. Olha aí. Né? Quem tiver mais curiosidade tem que ir atrás dessa obra da Amélia para poder saber ainda mais sobre esse autor, né? Foi maravilhoso. Parabéns, Amélia, obrigada pela sua participação, né? E vamos convidar o pessoal para a nossa próxima aula, que vai ser no dia 7 de julho. A gente vai ter no dia 7 uma aula sobre a obra Mensagem, do Fernando Pessoa. Nós já tivemos, só para dar uma retomada aqui antes da gente fechar, nós tivemos a Carta de Pero Vaz de Caminha, Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos,
Quincas Borba de Machado de Assis, A Falência de Júlia Lopes de Almeida, O Ateneu do Raul Pompeia, Bons Dias de Machado de Assis, e hoje nós estivemos com Tarde de Olavo Bilac. Então, nossa próxima aula, seguindo essa sequência aí, a gente vai para o Fernando Pessoa, literatura portuguesa aí para nós, né? É verdade. Então, esperamos vocês lá, viu, gente? Não deixem de compartilhar esse vídeo e muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Tá certo. Muito obrigada à PUC por abrir o canal e nos dar esta oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos, não é? É um prazer imenso estar aqui. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.